Ok, entonces vamos a empezar a hablar sobre tuning de Liferay e eu preparei acá alguns temas que realmente atacamos quando tentamos aí atacar a performance da aplicação. É claro que a performance se vai depender de muitas coisas e de los casos de uso que tienes em seus projetos, pero de uma forma general atacamos algumas coisas de Liferay que podem melhorar um pouco a performance e trazer melhores resultados para os projetos. Então, vou falar de los temas de las configurações de Liferay, o que podemos fazer em web server, as práticas de Adaptive Media, um pouco de JVM Tuning, a funcionalidade nova de auditoria de página que temos em Liferay, um pouco de infraestrutura, as ferramentas que têm para fazer o monitoreio de sua aplicação, e eu tenho também uma demonstração de umas provas de carga que eu vou tentar fazer em vivo com vocês. Espero que funcione. Então, vai ser uma prática e, ao final, claro, eu vou deixar o link com todo o projeto para que vocês possam praticar, baixar o projeto e fazer o play com todos esses testes de performance. Então, começando com as configurações de Liferay, que se podem fazer para melhorar o rendimento de la plataforma. A primeira coisa são os servlet filters. Então, temos aí em Liferay muitos servlet filters que são ativados por padrão, e pode ser que não seja desejado que vocês tenham esses filters. Por exemplo, o filter de SharePoint, se tua aplicação não hace nenhuma conexão com o SharePoint. O filter de gzip filter, que é a compactação de toda a resposta de Liferay. Se você já está fazendo a compactação em uma outra camada de sua arquitetura, não há necessidade de utilizar esses filtros. Os servlet filters podem ser encontrados em el portal.properties de Liferay, e então é só agregar em seu portal.x.properties para ativar ou deativar o servlet filter. De novo, dependendo de seu caso de uso, pode ser que esteja buscando um máximo de rendimento do page load. Então, pode ser que alguns filters, como o strip filter, que hace a compactação de todo o texto da HTML e das respostas de Liferay, pode ser interessante para vocês. Mas tem que saber que cada filter que tem aí vai competir com os recursos desse API. Os caches de Liferay também são muito importantes, por exemplo, para manejar as configurações de tamanhos de objetos que pode ter em seu root de la JVM, pelos objetos de Liferay. Isso se pode configurar também. Por exemplo, se sua aplicação utiliza uma quantidade muito grande de usuários, pode fazer sentido deixar o máximo de usuários em cache, ou journal articles, ou qualquer outro artefato de Liferay que sua aplicação esteja utilizando muito, pode aumentar a quantidade de objetos em el cache utilizando esses arquivos. Para referência, temos aqui esse, por exemplo, é o cache de multivm, que é o cache que é compartido compartido em el cluster. Vou ampliar aqui pouquinho para. Então, esse arquivo que está em código-fonte de Liferay pode estender esse arquivo e cambiar a quantidade de objetos, por exemplo, do account, do contact, que são todos os portlet preferences. Então, todos os objetos de Liferay que estão aqui, há uma quantidade máxima de que se pode pôr em cache de la heap desses objetos, e aqui se pode cambiar, por exemplo, se sua aplicação tem muitos portlets em muitas páginas, se pode, por exemplo, ampliar para 200.000, 300.000, e por aí se vai. Esses caches são os objetos que estão em sua base de dados. Quanto mais grande
a quantidade de objetos aqui, menos sua aplicação vai à base de dados para hacer queries, selects e tudo. Também temos configurações do Elasticsearch. Em el System Settings, tem a configuração do Index Writer Helper. E essa configuração vem habilitada por defeito. Então, quando está habilitado, por exemplo, se o usuário faz algum cambio em um objeto de Liferay, você vai enviar o update para Elasticsearch no mesmo momento. Se deixas essa configuração desabilitada, o commit para Elasticsearch vai ser feito de forma assíncrona. Então, por isso também deixamos essa configuração como desabilitada, porque assim vai economizar recursos e computacionais de sua Elasticsearch. Outra configuração de Liferay muito importante também, que vem por padrão, vem por defeito, desculpe, muitas vezes me perco com o espanhol, vem por defeito, é a funcionalidade de auditoria. A funcionalidade de auditoria tem o objetivo de auditar todas as ações que são feitas por defeito no portal. Por exemplo, quando um usuário faz login, um usuário faz logout, quando se cambia, por exemplo, algum parâmetro de configuração, tudo isso se vai armazenando na base de dados. Vocês estão mirando a imagem? No se ve la imagen. Bueno, ahorita sí, pero con allá. Ahora sí, ahí se ve. Perdão. A outra anterior já estava podendo mirar? Não, tampouco. Que coisa. Eu vou deixar assim. Así se puede ver, ¿verdad? Sí, de hecho, en la presentación también se ve. Está tomando un tiempo. Sí, ahí vemos bien. Está com muito delay. Essa é a propriedade do index, que eu já havia comentado. Está tomando muito tempo aí. Agora você cambiou para load audit. Ok. Então, se isso não é um requerimento de seu cliente, a auditoria dessas ações de usuários, tu pode deixar de habilitado. Isso também vai economizar alguns insights na base de dados. Do próximo, ok. Algumas outras recomendações de Liferay, por exemplo, utilizar o Postgres. O Postgres, tivemos observado uma melhora de performance em Liferay, sempre que possível. Utilizar a Advanced File System Store, que é a maneira como o Liferay armazena a Document Library no File System. Então, por defeito, se viene o File System Store, que é uma maneira de armazenamento básica, pero temos a opção do Advanced File System Store, que melhora a leitura dos binários do File System. O Counter Increment, que é uma propriedade de Liferay também, que por defeito viene com 100, se pode pôr 10.000, que isto é o incremento dos contadores de las entidades de Liferay, de los counters de Liferay. Então, quanto mais o número mais grande, é melhor. De habilitar os bloqueios que não estão sendo utilizados, porque, por exemplo, o Liferay vem com bloqueios assim, para todos os idiomas, e cada um desses idiomas tem que ver que pode criar registros na base de dados. Então, a boa prática é, por exemplo, deixar solamente aí os idiomas que vai utilizar, não sei, inglês, espanhol, coisas assim. De habilitar o Portlet CSS, que também é uma propriedade que aumenta a carga para o portal. Então, recomendamos, se não é um requerimento do cliente, editar o CSS de los portlets
desde a página se pode habilitar também, isso viene por defecto. Last login date. Last login date, todas as vezes que o usuário hace login, se actualiza a tabla de users com a fecha do último login do usuário. Também é desnecessário para muitos dos casos. Claro que todo isso avaliando com seu cliente, né? Porque pode ser que o cliente deseja essa funcionalidade. Session Tracker, se manter as sessões, os registros das sessões em memória, isso se pode ajudar a economizar a RIP da JVM. E utilizar um cache de CDN. Há muitas soluções de caches de CDN, como Akamai, Imperva, Bunny CDN, e esses CDN são como que camadas de cache arriba de seu portal, que vão ser cache de las imagens, de arquivos CSS, e coisas assim. Claro que há camadas onde se pode armazenar esses caches também, como por exemplo em sua web server. Outros componentes que se recomenda utilizar para a performance aqui mais voltada à front-end, por exemplo, generar todas as adaptive medias de seu portal. Lifer tem por defeito essa funcionalidade de adaptive media que genera as imagens e se pode criar novos formatos de adaptados, por exemplo, para outras resoluções. E Lifer vai correr todo o document library de sua solução e generar as imagens adaptadas. Com as imagens adaptadas, você vai carregar os arquivos mais pequenos de acordo com o dispositivo dos usuários do portal. E isso você vai diminuir a carga de transferência para seus usuários e aumentando a velocidade de carregamento. GZIP, Kevin Franco, no sé, ¿quieres? Kevin nos levantó la mano, quizás tiene una duda ahí, Kevin. Andrea, una pregunta. Sí, buenas tardes, gracias, Paula. Andrea, una pregunta. ¿Esa opción de media adaptativa, en dónde la encuentro? ¿En qué ruta la encuentro? Está aquí en el portal. Puedes ver en... ¿qué? Adaptive Media. Ok. Em Control Panel, vai virar em Adaptive Media e por aqui, por exemplo, se pode criar novos formatos de imagens. Pode dar um nome aqui, qualquer, e deixar, não sei, 200 por 200, e assim o portal vai generar para todas as mídias, e assim o processamento e generar uma cópia para este formato. Listo, André. Muchas gracias. Tranquilo, tranquilo. Onde está a apresentação? Aqui. Adaptive. O web server, por exemplo, habilitar a compactação zip de web server é também importante porque é mais uma camada de compactação que vai ter nesse usuário. Aqui estou agregando um link de um blog post falando acerca disso, como se cambiar, por exemplo, para Nginx. E outras coisas também, claro, acerca do tuning da JVM, que vou demonstrar mais adelante aqui com as provas de carga que vamos a fazer em vivo. Então, é importante manejar os parâmetros da JVM em si, lo mais importante, os algoritmos do Garbage Collector. Então, sempre monitorizar a atividade do Garbage Collector com a quantidade a frequência das limpezas, o tempo das limpezas e também os thread pools. Então, por exemplo, por defeito, eu penso que o cliente vem com 200 threads, mas você está executando em um servidor com
12 cores, 16 cores, você pode ampliar a quantidade de threads para 1000, por exemplo. E aí você vai ter uma capacidade mais grande de processar tarefas ao mesmo tempo, em paralelo. E, bueno, acerca do monitoramento e mantenimento, temos algumas opções também que são importantes, como o Page Audit de Liferay, que é uma nova funcionalidade para que cada página se pueda mostrar o quanto se tomou de tempo para carregar os componentes da página. Isso eu vou demonstrar em vídeo. Então, por exemplo, aqui, você já se processou. Eu penso que eu tenho que repetir aqui. Adapt Renew. Pero não vai ser a hora porque necessito de recursos computacionais. Pero, por exemplo, se tenho aqui esta página, aqui vamos a ter esta opção de Page Audit. Com Page Audit, se pode mirar cada elemento da página e saber quanto se tomou de tempo para carregar. Aqui está tomando 0 milissegundos porque são páginas muito simples e de verdade estão em el cache, então se toma muito pouco tempo, pero todos os elementos da página se pode mirar e inspecionar o quanto se tomou de tempo para carregar. E essa funcionalidade já está integrada com o PageSpeed Insights. Então, tu podes configurar sua conta de Google para o PageSpeed Insights e desde essa página você vai fazer a execução do PageSpeed Insights para ter aí as informações e todo. Eu não he probado esta funcionalidade todavia, mas sei que está aí, então tem só que configurar aqui a integração com sua conta do PageSpeed Insights. Está tomando tempo para carregar a pantalla. Agora se carregou. Ahí está. Ok. Outras funcionalidades, ok, de Page Audit. A parte da infraestrutura é importante entender toda a arquitetura onde está sua aplicação para mirar os componentes que podem ter os coelhos de botella, todos os pools de recursos desses componentes têm que estar como que balanceados. Por exemplo, se tem aí uma capa do web server na frente de Liferay, tem que ter max connections de seu web server compatível com a max quantidade de conexões máximas também de seu Tomcat, para que um componente não seja coelho de botella de outro componente. Então, é importante ter essa visão holística general de sua arquitetura e entender todos os componentes e como se comunicam entre si para que pueda fazer os ajustes necessários em cada uma. E temos aí algumas ferramentas de monitoreio que recomendamos para uso com Liferay, como, por exemplo, o Glowroot, a Elasticsearch, Elastic, que é a empresa que hace o Elasticsearch, também tem sua APN, que é baseado em não me recordo agora o nome da APN de Elastic, mas tem também seu monitoreio, sua ferramenta de monitoreio. O Dynatrace é o mais popular e o mais poderoso de todos. Então, o Dynatrace está como que o líder à frente de todas as outras ferramentas de monitoreio que temos hoje em dia para aplicações web. AppDynamics é de Microsoft, que está aí também em lo ranking de los primeiros, pero não tanto como o Datadog e New Relic, que se disputam o segundo colocado para as ferramentas de EPN do mercadeo. Então, Datadog e New Relic também são muito boas opções. O Glowroot é uma ferramenta open source e vem por defeito em Liferay. Então, se vocês barram Liferay ahorita e habilitam essa variável de entorno,
en su ambiente, tú puedes ascender en localhost, no me recuerdo la puerta, pero tú puedes ascender en la misma instancia donde está su Lifeway y va a tener acceso al Glow Root, ya conectado al Lifeway y mirando todas las cosas que puede mirar. Pero es muy simple. Algo que se debe usar así para cosas muy simples, porque Bluehoot de verdad no tiene ahí muchas cosas de monitoreo que tenemos en los otros APMs. Outra recomendação, é Lifer Deployment Checklist. Esse é um documento que tu encontras em lifer.com, e aqui está o link, eu vou compartilhar depois a apresentação, pero aqui tu podes entrar, tem que fazer um pequeno registro, e aí se pode barrar, desculpe, aí se pode barrar o reporte, pero ya lo tengo aquí. Entonces, el Deployment Checklist básicamente es un guía de deployment de Lifeway. Está muy grande. Es un guía de deployment de Lifeway donde se va por muchos temas acerca de cómo hacer un despliegue de Lifeway en su entorno de la mejor forma, con todas las mejores recomendaciones. Entonces, avaliando la estrutura, ustedes pueden mirar aquí en mi pantalla. ¿Está muy pequeña o no? Está bien para leer. Si tienen problema, por favor. Está un poquito más, agrandemos un poquito más, Andrés. Sí. Eso ahí. Perfecto. Ahí se lee mucho mejor. Ok. Entonces, por ejemplo, la arquitectura que tienen, todas las capas de donde se debe tener una instalación por padrón de Lifeway. Y entonces, performance, escalabilidad, los guidelines para el tuning de Lifeway, las configuraciones para Tomcat, por ejemplo, de data source, las configuraciones que tienen que se hacer, por ejemplo, para los servlets de PTCP, los thread pool, donde se configuran los thread pools. Entonces, todos los guías de las mejores, algunas recomendaciones de la JVM. Entonces, tenemos mucha cosa, es un documento muy complejo, cómo hacer el monitoreo de la JVM, aquí con Visual VM, por ejemplo. Entonces, hay mucha información que es muy buena en ese documento. Un otro documento también que nosotros recomendamos es el documento de Benchmark Study, que es un benchmark, un estudo de pruebas de carga de un Lifeway por defecto sin nenhuma customização. Então, aqui são pruebas de carga onde se encontrou, se executou em Lifeway e quanto que se alcançou para cada dos casos de uso. Aqui tem, por exemplo, toda a infraestrutura que foi utilizada para executar as provas de carga, as versões de todas as aplicações que se foi utilizado, a metodologia que se foi utilizada. Então, todo o estúdio, por exemplo, um login isolado, no caso de um cenário de prova de um login isolado. Qual foi o resultado, quanto se atingiu, então, por o tempo. Então, também um documento muito completo, muito bueno, que vocês também podem barrar aí em lifer.com. O carregamento de um asset publisher, quanto se tem de tempo, o desvio, quanto se foi. Então, também está neste link e só tem que fazer um pequeno registro aqui para barrar o documento. E, bueno, agora podemos, eu penso que, não sei se vocês têm algumas dúvidas acerca das informações que passei arriba, pero já penso que já podemos começar com a demo que eu preparei aqui para vocês.
¿Tem algum comentário, alguma coisa antes de empezar a demo acerca de las configurações que eu passei ali? Ahora está ok. Bueno, mientras estoy haciendo la demo, ustedes también pueden escrever en el chat también y vamos mirando aí com as dúvidas. Bueno, hablar um pouco sobre a arquitetura das pruebas que eu lo hice aqui. Eu compartilho neste repositório toda a solução, toda a workspace. Então, nesse repositório, vocês vão ter essa stack de aplicações para executar pruebas de carga em Lifeway e fazer o monitoreio da aplicação. Okay? E como essas soluções se interactuam entre si. Temos a Lifeway. Ok, primeiro, esta solução está em Docker Compose. Então, é importante instalar, ler o README. Deixa eu compartilhar aqui. É importante ler o README do repositório. E aqui temos todas as instruções de como vai ser para executar a prueba. E estamos utilizando o Docker Compose, que é community, e vocês podem utilizar para executar como que máquinas virtuais de soluções de software. Então, nós temos a Lifeway.gxp, okay, que vai estar correndo localmente. Temos o K6, que é como um JMeter. Realmente, anos atrás, utilizávamos aí ferramentas como Apache JMeter para executar pruebas de carga em aplicações Java ou aplicações web. E hoje temos o K6, que é de Grafana, e é uma aplicação, um executor de pruebas de carga muito eficiente e que assim, estamos utilizando em Lifeway há um tempo, assim, na parte de consultoria, e tem muitos bons resultados. É muito simples de fazer configurações e criar pruebas de carga. Eu vou demonstrar aqui para vocês o código de como fazê-lo. Este K6 vai executar a carga para Lifeway diretamente, acessando as páginas e fazendo um login, por exemplo, um dos cenários de teste, e fazendo uma autenticação em Lifeway. As métricas dessas pruebas, como os tempos de resposta, os erros, as taxas de throughput, todo vai ser enviado a uma base de dados InfluxDB, que é uma base de dados não estruturada. Essas métricas das provas de carga, nós vamos ler a partir de gráficos em Grafana. Grafana é uma aplicação que se pode monitorar de todo. Há conectores para quase todas as soluções de software que temos hoje em dia. Então, é a ferramenta de monitoreio também mais popular do mercado. E Lifeway, por sua vez, vai ter um agente na JVM que vai enviar informações da JVM, como tamanho da heap, CPU, quantidade de threads, quantidade de classes carregadas. Vai enviar para essa outra solução que se chama Prometheus, que também é um coletor de métricas, e Grafana vai se conectar a Prometheus para ler essas métricas da JVM. Então, vamos ter o Lifeway, aí com seu Elasticsearch e sua base de dados, mas vamos ter o Prometheus lendo as métricas da JVM de Lifeway, e o K6 executando as provas de carga e armazenando as métricas de InfluxDB, e Grafana lendo todos os dashboards que podemos criar visualizações para mirar como se vai sair essas provas de carga. Deixa-me mostrar o código, que aí vai. Então, o repositório é este. Basta seguir o README, ok? Eu vou abrir esse repositório com meu code e vamos executar aqui em um entorno local para que vocês possam ter uma visão de como tudo se integra em outro. Então, por exemplo, estou no repositório e eu vou executar aqui o Docker Compose up. Já tenho aqui os outros componentes empeçados, pero o Lifeway estava abaixo, então eu vou pôr
el log en Liferay. Ustedes pueden leer bien la pantalla, el terminal. Ok. Entonces está empezando Liferay, ok, en mi entorno local. Está empezando Liferay, ya estoy con el Q4.0. Y yo voy a abrir este workspace para que ustedes puedan mirar. Bueno, el Docker Compose, nosotros tenemos el archivo Docker Compose YAML, donde se definen todos los servicios que voy a estar ejecutando. Entonces, yo voy a hacer una breve descripción sobre cada uno de los servicios. Entonces, tenemos el database, estoy usando el MySQL, no estoy usando Postgres, como yo dije en los slides. ¿Por qué estoy usando MySQL? Porque yo voy después a ejecutar en nuestro Liferay Pass, y allá yo solo encontré una cuenta con MySQL y no tenía un Postgres disponible, entonces solamente porque yo no tuve un Postgres disponible en este momento para ejecutar también, y yo necesitaba subir el dump para nuestro pass, entonces por eso estoy utilizando MySQL, pero utilicen Postgres. Entonces, aquí se vai cargar el dump, que está en esa carpeta database dump. Entonces, aquí tengo un dump del MySQL con todos los datos de Liferay, que ya tengo algunos usuarios. Yo utilicé aquí, en esa carpeta import users, ustedes vão encontrar um script que em Python, que se vai generar na quantidade de massa de usuários, e vai generar um arquivo JSON e um CSV de usuários, onde se pode importar em Liferay através da API, que é esse batch import users. Então, eu não vou falar muito acerca disso, pero é uma maneira, esse import users é uma maneira que vocês podem utilizar para generar massa de dados em Liferay. Como eu quero executar pruebas de autenticação, eu generei assim como que muitos usuários que já estão aqui. Como podem ver. Perdão. Então, eu tenho aqui muitos usuários. E cada um desses usuários, eu estou utilizando este users.json, onde tenho o first name, last name, né, que é o correspondente, o email address e a contraseña. E o K6, que vai executar as provas de carga em Liferay, vai tomar randomicamente esses usuários em cada requisição para hacer a autenticação desse usuário utilizando o e-mail address e o password. Então, aqui é a base de dados, aqui é o serviço de Liferay, a imagem onde está Liferay, que já é a 2025 Q4, já é a imagem de Liferay com Jakarta, já migrado para Jakarta, é a nova JDK. Aqui as configurações da JVM. E nas configurações da JVM temos o tamanho da RIP e te recuerdo de la gente que yo mencioné para el Prometheus. Entonces, en esta JVM IP, yo declaro el agente para se conectar al Prometheus e enviar todas las métricas de CPU, de tamanho de la RIP, del consumo que já estava aí. Outras configurações de Liferay, por variáveis de entorno. El Elasticsearch, onde Liferay se conecta. Então, Liferay vai se conectar a um serviço de Elasticsearch, como todos nós sabemos, Liferay necessita de Elasticsearch. O serviço de Prometheus, para coletar as métricas de Liferay, de la JVM. A base de dados de InfluxDB, que aqui já com as configurações iniciadas. Então, uma base de dados InfluxDB, onde você vai almacenar os dados de K6, das provas de carga. El Grafana, onde se vai ter a visualização dos dados do InfluxDB e do Prometheus, e o próprio K6, onde você vai executar o script da prova de carga. Okay?
E aqui já tenho a conexão com o InfluxDB, onde se vai enviar as métricas, os resultados das pruebas. E aqui estou compartilhando o volume de los scripts de K6, onde eu criei aqui 2 scripts. 3, na verdade, mas eu só vou demonstrar o 2 e o 3. Então, o primeiro script, mira que a forma de se criar uma prova de carga com K6 é um arquivo JavaScript. Então, por isso é muito poderoso. Desde aqui se pode criar os cenários e com esses cenários se executar as provas todo escrevendo em JavaScript. Isso é incrível, porque JavaScript é o mais popular hoje em dia. Então, aqui são as definições do script que eu vou executar sobre este lifer que tenho aqui em meu entorno local. E aqui eu defino os cenários, então aqui há algumas estratégias de execução. Eu elegi essa de rankings VUs, onde o K6 você vai começar a criar virtual users. Esses virtual users vão executar as requisições em meu portal de forma sequencial, indefinida. E aqui eu posso definir os estágios de minhas provas e quanto tempo se toma cada estágio. Então, por exemplo, eu estou definindo aqui a criar 5 virtual users por um período de 30 segundos. Depois vou ampliar para 20 virtual users, que são usuários virtuais, por um período de 1 minuto, aumento para 40 por mais 1 minuto, 100 por mais 1 minuto, 150 por mais 1 minuto, e depois barro para 5 por 30 segundos. E em cada um desses estágios, eu tenho um graceful de 30 segundos aí de tempo. Então, vocês vão começar os virtual users e vão começar a ser as requisições. E essas requisições vão ser armazenadas em InfluxDB, que você vai ser lido por Grafana. E aqui são exatamente o que eu vou fazer com o portal. Para hacer o login, primeiro eu vou fazer um get para a página que se renderiza o portlet de login. O portlet de login. Perdão, às vezes meu espanhol. Então, por exemplo, eu vou carregar esta página de Life. Aqui está Life 880 porque dentro de meu contenedor Docker, Lifer vai ser o endpoint de meu serviço, pero aqui, como estou por fora, vai ser localhost. Vocês eu vou abrir uma. Então, a primeira coisa, localhost, essa página, vai ler essa página. Desde essa página, eu vou fazer um check nessa página para mirar se, por exemplo, o status da página 200 e se o tempo de carregamento foi mais baixo que 1 segundo. Alguns checks que posso agregar em minha prova que vão me apoiar a, por exemplo, ter um threshold. Necessito que minha prova seja validada com carregamento da transação com menos de 5 segundos, por exemplo. A riba de isso, eu sei que não é o que busco, por exemplo. Então, você pode criar esses chequeiros. E sobre essa página, eu vou tomar alguns parâmetros que se é necessário para executar o login Lifer, como se fosse um usuário de verdade. Ou seja, eu tomo aqui o valor do form date que você tem que enviar em el post da autenticação de Lifer. Então, eu vou armazenar esse valor nesta variável desta página que está em input por o código-fonte de Lifer. Então, eu posso explorar o código-fonte e buscar todos os parâmetros que necessito allá. Outro parâmetro que necessito é o payoff. O payoff está dentro do código-fonte de Lifer também e se genera quando se faz a primeira carga da página. Então, eu necessito enviar esse payoff em el post que eu vou fazer em la autenticação do usuário também. Então, eu também estou procurando o HTML da página para encontrar esse payoff e armazenando em uma variável. Depois de carregar essa página de login, eu vou fazer o post para esta URL enviando
o parâmetro de login, que são os campos form date, que eu tomei desde o HTML da página, outros parâmetros como save last path, redirect, são coisas que Liferay necessita, pero não importa, é o parâmetro que eu tenho aí, do after login, o mais importante, o nome de usuário e o password. Onde estou coletando isso? Desde esta constante de usuário que está lendo aqui. Essa constante de usuário que está lendo o arquivo users.json, que está aqui, que é o mesmo arquivo com toda a massa de dados que eu tenho para fazer as autenticações. Eu não sei de verdade quantos usuários são, mas são muitos aqui. Não me recordo de verdade quantos são. E, bueno, com isso, humanos, também o payoff, que é requerido, porque Liferay tem sua camada de segurança para generar esse payoff, e se necessita enviar em possível login, para que também se possa validar o login do usuário. Com isso, eu vou fazer o post e o usuário se hace login. Então, vou executar essa prova de carga e vamos fazer o monitoreio desde Grafana. Então, antes, eu vou carregar aqui o Grafana que está correndo em minha máquina. Eu acesso aqui por localhost 3000. Já me ampliei um pouquinho mais. Já tenho aqui alguns dashboards que vou mostrar a vocês. Então, aqui está a Grafana. Quando eu executo o Docker Compose Up, eu posso acender por la porta 3000 em Grafana. Vai pedir uma autenticação, é toda autenticação muito simples. E admin. E aí você pode logar e configurar as coisas. E também o Prometheus, onde você tem as métricas. Está correndo a porta 9090. Então, em Prometheus pode explorar qualquer das métricas, por exemplo, métricas relacionadas à rota VM. E aí você pode buscar aqui e ter uma ideia de lo que se está sendo monitorado da rota VM. Então, Java, JVM, o CPU, Tomcat, Thread. Então, muitas métricas você pode utilizar aqui para criar as visualizações em Grafana. Então, aqui, ok, mais uma coisa. Em Grafana, você também tem você pode importar dashboards deste grafana.com. E nesse grafana.com, tens uma série de dashboards listos que se pode importar para onde você quer. Então, por exemplo, aqui tu pode selecionar InfluxDB, por exemplo. InfluxDB. Todos os dashboards de InfluxDBs, e aí você entra em algum dos dashboards, e aí você pode mirar como funciona e todo. Você copia a ID do dashboard para a cópia para a sua área de transferência, e você pode importar aqui em Grafana, load, de forma automática. Só tem que selecionar qual a fonte de dados e se importa o dashboard. E aqui está. E aí você pode fazer as configurações do dashboard. É muito poderoso. ¿Cómo está de tiempo, Paula? Estamos ya en el tiempo, André, así es que si quieres, bueno, no sé si ahí los asistentes tienen alguna pregunta que hacernos en el chat. Es que es mucho contenido, yo pienso que yo dejé mucha información. Pero déjame ejecutarlo. Ok. Ahí Martín nos levantó la mano, Andrés, entonces Martín, puedes abrir tu micrófono, sin problema. Habla despacio, por favor. Sí, muchas gracias. Sobre todo es con eso respecto a que es mucha información, sí me gustaría saber si van a subir la grabación en algún lugar para volver a tratar de asimilar todo esto y poder darle una repasada. Sí, correcto, Martín. Nosotros dejamos la grabación, la dejamos subida en nuestro portal, así es que te vamos a compartir también el link para que la puedas ver. Ok,
Muchas gracias. Entonces, assim, basicamente eu estou utilizando dois dashboards, o K6 Load Testing e eu acabei de importar, e esse JVM Overview, que são esses que eu importei desde aqui. Este K6 Load Testing Results, tem esse link, você pode importar, e este outro que eu também estou utilizando, que é para Prometheus, para monitorar as métricas de Prometheus. Então, esses são os dois dashboards que são esses que eu importei já neste gráfico. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o K6, e não vai ter métrica, porque K6 não está sendo executado, e vou abrir Prometheus para mirarmos. Aqui, como já estou com ela percorrendo, já temos aqui o tamanho, quanto da memória utilizada, a quantidade de threads, a quantidade de classes carregadas, o tempo de garbage collector e a quantidade de garbage collector, os campos. Então, eu vou executar a prova. Em README tem as instruções de como vai executar, do comando que vai executar, mas basicamente é Docker Compose. Esse comando, Docker Compose run LK6. Qual é o script que vai executar? No caso, eu vou executar o script 2, que é esse login que eu passei para vocês, e uma tag para o teste. E aqui, vamos executar. Então, vocês empezou K6 e está executando as requisições ainda portável. Vocês podem ver que está com um virtual user de 150, fazendo cada virtual user repetições de requisições na plataforma. Então, vocês podemos mirar aqui que nosso gráfico de K6, Load Testing Results, já está começando aqui com 24 requisições por segundo. E aí, a quantidade de virtual users, todavia estamos com 2.6, 5, e aqui abaixo temos o tempo das requisições, a média dos tempos, o máximo de tempo que se tomou na requisição, a mediana de los tempos de requisição, o mínimo que se tomou de uma requisição, o tempo de 90% das requisições, o tempo máximo de 90% das requisições, e o tempo, o tempo médio das 90% das requisições e o tempo médio das 95% das requisições. Essas duas métricas são para não considerar os outliers. E aqui também os gráficos das requisições por tempo, muita informação também, viene as requisições de bloqueio. Então, temos aqui, se pode adicionar outras métricas também. Sí, Paula, segue. Bien, ahí Andrés, bueno, sabemos que es bastante contenido, como tenemos un timing, entonces no sé si la audiencia tiene alguna otra pregunta. De todas maneras, Andrés es parte de nuestro canal, ¿cierto? Del Meetup, y ahí tenemos otra pregunta ahí. Andrés. Hola, buenas noches. Solo quería saber si todo lo que hemos visto es válido sobre Liferay, digamos, para Liferay con JBoss, o si hay algunas diferencias que considerar, porque casi todo estaba sobre Tomcat. No, claro que é válido, porque JBoss tu também tem o thread pool. Você pode configurar, por exemplo, os thread pools, e você pode configurar também os algoritmos de la JVM, de garbage collector. Da mesma forma que tem em Tomcat, também são válidos para JBoss. Por exemplo, você pode utilizar G1, Xnode, ZGC. Muitos algoritmos de garbage collector para a JVM são os mesmos que são válidos para Tomcat, são os mesmos válidos para JBoss também. Só que se cambia as configurações, né? Então, por exemplo, em el Tomcat, você vai fazer a configuração
de los parámetros de la JVM en el setenv.sh. En el JBoss se vai hacer, se não me engano, en standalone.conf. En Tomcat, el thread pool, se vai hacer la configuración en el server.xml. En el JBoss, en su standalone.xml. Los thread pools. Entonces, assim, a ideia, o conceito é o mesmo. É uma JVM com seus parâmetros, quantidade de threads, máximo de conexões. Por exemplo, no JBoss, se não me recordo, o componente de web server é o undertal. Esse undertal é onde você vai configurar, por exemplo, o thread, o máximo de conexões, o timeout das conexões para os conectores AHP, o HTTP, não sei. Então, claro que cada um vai ter configurações em diferentes localizações, pero o conceito é o mesmo, que é requisição e tempo de resposta. Ok, gracias. Vale. Quanto tempo temos todavia, Paula? Só para entender melhor. Ou já se esgotou? Ya estamos pasados en el tiempo, Andrés. Yo sé que Ya está estamos. muy, sí, yo sé que es muy interesante también el contenido, entonces demos unos 5 minutitos ya para ir cerrando. ¿Te parece? Sim, claro. 5 minutos é o tempo desta recursão da prova de carga. Então, mira que aqui já chegou a 8. E aqui temos o máximo de 229 requisições por segundo. Ok, esse era o throughput. Agora, isso, só para aclarar a vocês, é a transação mais complexa de Life, a autenticação. Que Life tem que ir ao banco, fazer muitas coisas. Para que vocês só tenham uma ideia, aqui já por exemplo, se finalizou o teste dos 5 minutos. E temos aqui 75% das aquisições foram com sucesso. Os outros 25% se cargou a página de login arriba de 1 segundo. Então, isso se dá o resumo aqui dos resultados. Então, a escassez é incrível para esse tipo de coisa. Só vou executar aqui, para que vocês possam ver, o script 3. O script 3, ele só hace requisições GET para as páginas de conteúdo de Life. Não hace nenhuma transação. Para que vocês possam mirar a diferença de throughput que vamos a ter nesta prova. Deixa eu ver quanto está aqui. 50, 25. Vamos pegar os últimos 5 minutos. A velocidade delas. Um minuto. O throughput é muito mais rápido. Muito mais rápido. Já deveria ter aumentado. Ó. Já está com 96 e o tempo de resposta é muito baixo. Assim, o que quero dizer é muito diferente quando você vai carregar uma página de conteúdo que já está cacheada, o tempo é muito maior, vai ter um throughput muito maior, uma quantidade de requisições por segundo muito maior. Enquanto que, se a prova engloba uma transação com a base de dados, com um serviço externo, com alguma coisa assim, é claro que você vai ter uma taxa de transferência muito mais pequena. Então, mira, por exemplo, agora, nós temos 19 virtual users, 20 virtual users, e já estamos com 340, muito mais do que a última que estávamos com o login. Não é? Você recorda que foi 240 e chegamos com 200 virtual users. Aqui, com 26, já estamos com 408. Então, é só para demonstrar essa diferença. Pero isso, para finalizar, aí está a solução, muito sencillo, você vai executar, o K6 te vai dar um resultado ao final das pruebas para fazer a sua análise, seu monitoreio. Você tem os dashboards aqui para
avaliar cómo está el garbage collector, la memoria de la heap de Java, y el segredo de hacer el tuning es justamente hacer los ajustes de la JVM, de los thread pool, de las configuraciones de Liferay, y a cada ajuste ejecutar una nueva prueba de carga, mirar o quanto se melhorou, o quanto se piorou, e assim se vai fazendo esse tuning, esses ajustes finos em uma plataforma para se alcançar aí o objetivo de seu projeto, de sua solução, o target desse cliente. Então, pero basicamente é isso. Aí eu abro aí para perguntas, para comentários. Eu ia demonstrar também que eu hice todo o despliegue desse stack em nosso Liferay Pass também. Só para finalizar, então aqui está nosso Liferay Pass. Não sei se todos conhecem, pero é o entorno de Liferay onde se executa, se implanta Liferay. E aqui também eu implantei o Grafana, o InfluxDB, o Prometheus, e executei provas de K6 sobre este entorno. Eu pensei que tinha tempo de demonstrar isso, mas que a invitação está hasta as 10 da noite, por isso que eu pensei que tinha tempo, pero tranquilo. Assim, só tenha em conta que é possível também implantar esse stack que está aqui neste repositório de GitHub que eu compartilhei com vocês, está público esse repositório. Esse stack se pode reproduzir em qualquer entorno que seja Kubernetes, Docker Compose, OpenShift, qualquer. E claro, o Liferay também pode estar utilizando JBoss, WebSphere, WebLogic, qualquer que seja. As ideias são as mesmas.